sou diabético e tenho medo de perder a visão por conta do diabetes. Essa pergunta faz sentido? Olá, eu sou a doutora Natália Corbelli, oftalmologista especialista em catarata e retina e vítreo, e hoje nós vamos conversar sobre a retinopatia diabética, que é uma doença que pode causar, sim, baixa de visão severa, até mesmo cegueira, em casos muito avançados. Eu costumo conversar com os pacientes que o diabetes pode se manifestar e agredir o olho de duas formas. A primeira delas, e muito frequente no diabético tipo 1, é através do crescimento de vasos doentes. Então, sempre que nós imaginarmos a retina, que é essa estrutura que está aqui atrás do olho, essa estrutura ela é extremamente vascularizada. E no diabético descompensado a longo prazo, que a glicemia ficou muito alta por muito tempo, existe então uma resposta inflamatória associada a esse quadro que vai machucando a paredinha dos vasos, no interior mesmo, e principalmente nos vasos mais fininhos da microcirculação. Então esses vasos começam a sofrer um processo de oclusão e todo o tecido que era irrigado por eles começa a sofrer uma isquemia, ou seja, não recebem mais sangue nesse território. Automaticamente, o olho começa a entender que é necessário a formação de mais vasos, já que todo esse tecido não está sendo bem irrigado. E é aí que mora o grande problema, pois começa o início da liberação de um fator que nós chamamos de VEGF, que é um fator de estímulo de crescimento vascular. Esses vasos que se formam são vasos doentes, que crescem em direção ao vítreo, que é o gelzinho de dentro do olho. Então, ao invés desses vasos ficarem nesse plano aqui da retina, eles vão crescendo para dentro do vítreo mesmo, formando como se fosse uma árvorezinha ali em direção ao vítreo e tendem a ficar sangrando no interior dos olhos. Além do sangramento, com o passar do tempo, esses vasos doentes começam a contrair a retina, que é essa estrutura aqui, e começa então a causar o descolamento de retina, e aí sim o quadro começa a ficar mais grave, podendo levar à perda de visão. Quando a retinopatia diabética se manifesta dessa forma que a gente chama de proliferativa, o principal tratamento é realizar o laser. Então meio que a gente poupa o centro da visão, que é a mácula, e a gente vai fazer laser em todo o polo posterior e periferia dessa retina para inibir a liberação desse fator que está estimulando a formação desses vasos doentes. Feito isso, esses vasinhos tendem a regredir e o diabetes estabilizar nesses pacientes. Então, a indicação de laser, e a gente chama de panfotocoagulação a laser, nos diabéticos que têm essa forma proliferativa, é crucial para a estabilização dessa forma da doença. Aliado nesse tratamento, nós temos as injeções intravítreas. Elas são aplicadas aqui nessa parte branca do olho e elas vão atingir então o vítreo, e nesse local essa medicação consegue atuar na retina, inibindo a liberação do VEGF, que é esse fator que estimula a formação desses vasos doentes. Então as injeções hoje elas ajudam bastante a gente também a controlar essa fase proliferativa do diabetes. Uma segunda forma do diabetes se manifestar nos olhos, e aqui pode acometer tanto os diabéticos tipo 1 quanto os diabéticos tipo 2, é a lesão do endotélio, gerando um aumento da permeabilidade desses vasos. Isso significa que esses vasos começam a vazar um líquido para o centro da visão, que é a mácula, causando uma doença chamada de edema de mácula, é o edema macular diabético. Esse líquido que junta no interior da retina, na mácula, abaixa muito a visão do paciente e prejudica muito a qualidade de vida nesse grupo de pacientes. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? A gente também usa as injeções intravítreas, que é colocada no mesmo local, nessa parte branquinha aqui do olho. A gente injeta a medicação aqui, ela atinge o vítreo e através desse local ela consegue também estabilizar melhor a parede dos vasos, reduzir os fatores inflamatórios dentro do olho e com isso a retina reabsorve todo aquele líquido e a visão volta a melhorar. Então o diabético pode ser acometido dessas duas formas, tanto da forma proliferativa como da forma de edema macular, e o quanto antes identificado isso, mais precocemente iniciado o tratamento, melhor os resultados finais.
Para aquela forma proliferativa, quando esses vasos já cresceram muito, estão sangrando no interior do olho, já evoluíram para o descolamento de retina, a única opção nesses casos é a cirurgia, que é a vitrectomia, onde a gente remove o vítreo, vai fazer o laser no meio da cirurgia e liberar todas essas trações que estão puxando a retina para poder tentar estabilizar esse paciente. Esse paciente já entra numa situação muito mais desfavorável, com o risco de não manter aquela visão igual ele tinha antes. Por isso a importância do diagnóstico precoce, de estar sempre fazendo o acompanhamento com o oftalmologista para, se identificado qualquer alteração, isso ser tratado o quanto antes.